Olá, estamos de volta com a leitura da Bhagavad Gita e estamos terminando o capítulo 3, que fala a Suprema Personalidade de Deus através dos versos do livro sagrado Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma, né? Nós somos almas em corpos. Então, enquanto a gente não tiver essa consciência e não trabalhar essa consciência para desenvolver esta consciência de que eu não sou esse corpo, eu sou uma alma, serva de Deus, em amor, devoção e gratidão. Então, nesse processo, nós vamos, com o capítulo 3, executando o serviço a Deus, de entregar todas as nossas ações para Deus, em serviço devocional, Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é a yoga da devoção, é a união a Deus através da devoção. E Karma Yoga é você se unir a Deus através das suas ações. Por exemplo, se eu tenho um karma, o que é karma? Karma são impurezas na nossa alma. Por que adquirimos essas impurezas? Porque nós habitamos vários e vários corpos passados e nesse nós estamos habitando esse que nós estamos e justamente por isso que precisamos fazer essa limpeza nesse processo kármico, nesse processo das minhas ações passadas. Eu não me lembro do que eu fiz ontem. Me lembro algumas coisas. Mas se eu executei algo que foi pesado, que vai de encontro às leis de Deus, que vai de encontro às regras e regulações das escrituras sagradas, que toda a alma neste corpo material tem um percurso a ser feito. E esse percurso cheio de obstáculos, né? Vemos muitas vezes pessoas que são boas e vivem purificando, vivem tendo problemas. Por quê? Vemos crianças que nascem e já nascem com câncer. Tem essas ONGs que cuidam dessas crianças com câncer, como aqui em João Pessoa tem os Donos do Amanhã, que é uma ONG, né, que eu particularmente faço uma doação para ajudar essas crianças com câncer. E esse câncer, essa doença, algo que eu tenho no dia de hoje, por mais difícil que seja, porque eu não tenho conhecimento suficiente para entender o que é um karma, como o karma, ele se reproduz dentro de tantos e tantos corpos. Eu venho fazendo algo negativo, E hoje eu resolvi fazer coisas positivas. Porém, eu tenho que limpar esse karma. Eu tenho que limpar essa lei da causa e efeito. E aí, Karma Yoga é a forma que eu tenho de executar as minhas ações para limpar organizar essa mala que eu trouxe de outras vidas pretéritas, passadas, e hoje eu estou aqui tentando limpar, organizar este karma. Mas eu não compreendo, eu não aceito, porque você precisa sair da ignorância, você precisa estudar, você precisa ler. Capítulo 3, Karma Yoga, é extenso, tem mais ou menos mais de um mês que eu estou contribuindo aqui com a leitura do Karma Yoga na Bhagavad Gita. E acredito que a gente escuta, acha bacana, e depois esquece, e deixa para lá. E o karma vai dando continuidade. Porque você escreveu, não leu o karma? Escreveu o que você fez. Pensou, sentiu e agiu em desacordo com a natureza divina, com a natureza da sua alma, com a natureza das regras e regulações do Senhor Supremo Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, você, consequentemente, vai
ter que arcar com essas consequências. Chama-se lei da causa, tem uma causa e tem um efeito. Então, Karma Yoga, basicamente, se enquadra dentro desta explicação que eu tentei explicar aqui para vocês. Vou fazer minhas reverências. Om Agyana Timiranda Syagyana Janasa Lakaya Chakshu Militayena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o planeta Terra, esse mundo intermediário, na casa de Deus as muitas moradas, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental, que me tira de avídia, de ignorância, para trazer a luz acerca dos conhecimentos transcendentais das escrituras sagradas. A tais mestres espirituais, devemos sempre prestar nossas reverências e agradecer por esta oportunidade. Então, nesse momento, agora eu entrego esse serviço a Deus, a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, em amor, devoção e gratidão, esperando que ele goste da leitura, que ele goste do que vai ser explicado. Por quê? Porque o objetivo aqui é agradar a Deus, não é me agradar nem agradar ninguém. Mas fazer esse serviço primeiramente para Deus, para entregar a Deus como um serviço devocional, para que eu possa estar buscando esse equilíbrio em Karma Yoga. Verso 35, capítulo 3. É muito melhor cumprir os deveres prescritos pessoais, embora com defeito, do que executar com perfeição os deveres alheios. A destruição durante o cumprimento do próprio dever é melhor do que ocupar-se nos deveres alheios, pois seguir o caminho dos outros é perigoso. Este verso, a primeira vez que eu li ele, foi assim uma chuva de bênçãos de aprendizado na minha vida. Por quê? Porque eu vivia querendo fazer as coisas para os outros. Eu vivia querendo ajudar os outros. Eu vivia me preocupando mais com os outros do que comigo mesmo. É errado fazer isso, não. Mas desde que você entenda que o outro, nesse caso, a Suprema Personalidade de Deus está dizendo, o outro, mesmo com defeito, mesmo imperfeito, sofrendo quedas, caindo e se levantando, deve executar os seus próprios deveres prescritos. E não eu ou você ou qualquer outra pessoa se ocupar em querer fazer o que é dever do outro fazer. Porque cada um tem sua missão aqui no planeta Terra. Vamos ver o que é que Srila Prabhupada nos diz. Salve Srila Prabhupada, que trouxe o significado. Quem é Srila Prabhupada? Ele trouxe o movimento da consciência de Deus, de Krishna, para o Ocidente, iniciando a partir de Nova York, nos Estados Unidos, expandindo por todo o mundo. E Srila Prabhupada, ele traduziu todas essas escrituras e faz os seus devidos comentários e traz os seus significados. Ele diz, devemos executar em plena consciência de Deus, Krishna, nossos deveres prescritos em vez daqueles destinados aos outros. Materialmente, os deveres prescritos são impostos segundo a condição psicofísica da pessoa, sob o encanto dos modos qualitativos da natureza material. São os nossos deveres materiais, os deveres prescritos, tem o Dharma, tem o Karma, e todos esses deveres, eles seguem regras e regulações. Então, os deveres espirituais são aqueles que o mestre espiritual decreta para você servir a Deus, a Krishna. Quer materiais, quer espirituais, a pessoa deve ater-se a seus deveres prescritos, mesmo até a morte. Ao invés de imitar os deveres prescritos alheios. Não adianta você querer fazer o que eu faço. Você vai fazer o que você pode fazer, aquilo que você pode executar e oferecer para Deus. Deus, eu não tenho condição de fazer isso, mas eu tenho condição de fazer aquilo. Eu posso oferecer isso para ti. O Senhor aceita? Então, quando alguém está sob o encanto dos modos da natureza material, que é bondade, paixão e ignorância, deve seguir as regras prescritas para a sua situação específica e não deve tentar imitar os outros, né? Então, aqui a gente deve seguir o seu próprio caminho, sem querer imitar o dos outros. Todos devem purificar o coração por um processo gradual e assim deve se situar em plena consciência de Deus, ou seja, a gente vai desenvolvendo aquilo que a gente tem condição de desenvolver, mas não queira fazer aquilo que o outro faz melhor do que você,
porque isso já entra a inveja. Então, Deus ele está situado no seu coração, como a grande alma na pequena alma, e Deus sabe, né? Deus sabe que qual é a sua capacidade? Que capacidade você tem de executar seus deveres prescritos? Até onde você pode ir com seus deveres prescritos? Então, a gente deve entender que a cada um é dado segundo vossas obras, como diz Jesus. E que não adianta eu querer salvar o outro se o outro não quer se salvar. Não adianta eu querer colocar na cabeça do outro para ele ler a Bhagavad Gita, para ele escutar a Bhagavad Gita, se ele não quer. Nem Deus se mete nisso, porque é na própria Bhagavad Gita aqui, fala num dos versos, em capítulos posteriores, que Deus é imparcial, que Krishna é imparcial. O que é ser imparcial? Ele, como diz aquela música, estou nem aí. Não é que Deus não esteja nem aí, Ele está. Mas Ele está aí para quem está aí para Ele. Se você não olha para Deus, se você não fala sobre Deus, se você se vira as costas para Deus, se você quer resolver seus próprios problemas sozinho, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, mas você está equivocado. Então, nesse verso aqui, a Suprema Personalidade de Deus deixa claro que ninguém deve se ocupar nos deveres dos outros, pois seguir o caminho dos outros é perigoso. Por quê? Porque você deixa de olhar para o seu próprio caminho e deixa de executar aquilo que você precisa executar. Então, faça o que você precisa fazer, ajude. Eu hoje ajudo quem quer ser ajudado. Me procurou, eu jamais vou virar as costas para quem me procura. Até mesmo às vezes eu me ofereço para escutar alguém. Falo, mas com limite. Tudo na vida a gente tem que ter um limite. A gente não pode... O mal da gente é que a gente ultrapassa os nossos limites e aí a gente fica sem limites. E a gente se perde nesse caminho. Verso 36. Arjuna disse: ó descendente de Vrishni, o que impele alguém a atos pecaminosos, mesmo contra a sua vontade, como se a ele agisse à força? Aqui é uma pergunta famosa de Arjuna para Krishna, nesse diálogo, nessa canção do Supremo, Bhagavad Gita, significa canção do Supremo. Ele diz: Deus, por que uma pessoa age e comete atos pecaminosos, mesmo que ele não queira agir e cometer esses atos pecaminosos? O que acontece com essa pessoa? Então, Srila Prabhupada, ele escreve: o ser vivo como parte integrante do Supremo é originalmente espiritual, puro e livre de todas as contaminações materiais, porque eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. O que é impuro e cheio de contaminação material é o meu corpo, onde minha alma está. Portanto, ele, por natureza, não se sujeita aos pecados do mundo material. Mas quando está em contato com a natureza material, ele não hesita em agir de muitas maneiras pecaminosas e às vezes age até contra sua própria vontade. É o que acontece. Assim é muito veemente a pergunta que Arjuna faz a Krishna sobre a natureza pervertida das entidades vivas. Então, ninguém sofre nada por um acaso. O Karma Yoga traz essa karma, ela traz essa explicação. A gente vê uma pessoa sofrendo, está passando uma separação de casamento, está ali sofrendo com doença, com pobreza, com conflito, e a gente fica sem entender, meu Deus, por que aquela pessoa está sofrendo tanto? Coitadinha. Não existe coitadinhos aqui neste mundo material. Existe Karma Yoga. Nós estamos passando exatamente aquilo que precisa passar para aprender. E se não aprender, vai continuar acontecendo até o dia que você aprenda. Tudo aquilo que não se resolve vai se repetir até o dia que você aprender. Então, a natureza pervertida do homem está dentro dessa condição material. De achar que é um corpo, de viver o que é matéria, de achar que a matéria é tudo, de planejar, dizer eu vou fazer isso, aquilo outro, não vai fazer nada porque só faz o que Deus quer. Entendeu? Nós não somos independentes de Deus. A alma, ela é uma eterna serva de Deus. E se ela quer ficar independente, ela vai sofrer muito, muito, muito mais em corpos materiais. Muito embora às vezes não queira agir em pecado, a entidade viva é forçada a agir. As ações pecaminosas não são impelidas pela superalma situada no coração, mas se devem a outra causa, como o Senhor explica no verso seguinte. Então,
Deus, ele está aqui no nosso coração, vendo tudo. Vendo o que você faz de bom, o que você não faz. Se você se omite, se você procrastina, se você tem vontade, se você não tem vontade de trabalhar para Ele. Mas aí você é livre para você cometer o pecado que você quiser. Verso 37. A suprema personalidade de Deus disse, é somente a luxúria, Arjuna, que nasce do contato com o modo qualitativo, material da paixão, e mais tarde se transforma em ira, o que é o inimigo pecaminoso que tudo devora neste mundo. Aqui fala em luxúria, depois fala em ira e depois fala do pecado. Então, por que existe a natureza que o homem não hesita de muitas maneiras pecaminosas e às vezes age até contra a sua própria vontade na natureza pervertida das entidades vivas? Por quê? Porque a entidade viva, ela tem luxúria. Ela é luxuriosa, ela é gananciosa, ela quer usufruir de tudo, e principalmente daquilo que ela não tem condição de usufruir, porque a cada um é dado segundo vossas obras. Daí do contato com essa luxúria, no modo da paixão, de quanto mais tem, mais quer, desenfreadamente, se transforma em ira. Por quê? Porque não vai ter. E aí a pessoa a alma condicionada vai ficar irada no corpo e vai jogar venenos para o fígado de raiva, de rancor, de revolta, de querer se vingar e blá, 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 blá. Quando a entidade viva entra em contato com a criação material, se associa com o modo qualitativo da paixão. Porque tudo aqui é uma paixão nesse mundo material. A gente vive dentro desse processo de paixão. Bondade, 2, paixão e ignorância. Qual é o pior? Ignorância. Qual é o do meio? Paixão. E qual é o melhor? Bondade, que ainda não é a bondade de Deus, pura. Então, assim, quando ele tem contato com esse modo qualitativo da paixão, seu amor eterno por Cristo transforma em luxúria. Por quê? Porque você esquece de Deus. E esquecendo de Deus, você vai, cavar a sua própria sepultura. Olhe para a sua vida. Eu não estou exagerando em absolutamente nada aqui, minha gente. Eu só estou me guiando aqui pelos versos da Bhagavad Gita e tentando passar para vocês o que eu entendo um pouco, ok? O que eu entendo um pouco. Vamos lá. O sentimento de amor a Deus transforma-se em luxúria, assim como o leite em contato com tamarindo ácido vira iogurte. Por sua vez, quando não é satisfeita, a luxúria se converte em ira. A ira se transforma em ilusão. E a ilusão dá continuidade à existência material. É algo que puxa o outro. Luxúria, ira e ilusão. Esse desejo material, hedonista, como é chamado aqui, é o maior inimigo da entidade viva e é apenas ele que induz a entidade viva para permanecer enredada nesse mundo material. A ira é a manifestação do modo da ignorância. Então, quando a gente está irado, brigando, né? Quando a gente agride, seja com palavra, com atos, com o que seja, com vingança, a gente está no buraco da ignorância, na escuridão. Estes modos apresentam como ira e outros corolários. Se, portanto, o modo da paixão, ao invés de degradar-se ao modo da ignorância, deve elevar-se ao modo da bondade, através do método que prescreve a forma correta de viver e agir. Então, a pessoa com o apego espiritual pode escapar da degradação produzida pela ira. Então, qual é o remédio salutar, o remédio que vai curar essa ira? Se voltar para Deus. Pedir perdão, se ajoelhar, fazer orações e sair desse modo da luxúria. Porque a luxúria leva a ira leva a ignorância. E quando você perde a inteligência de se discernir, eu devo fazer, eu não devo fazer, eu devo agredir, eu não devo agredir, você já caiu no poço do abismo escuro. Então, assim, nesse processo, a gente deve se voltar para Deus e se apegar ao modo de vida espiritual, para que a gente possa aniquilar essa luxúria, essa ilusão, essa ira, essa ignorância. É isso. Nesse processo aqui, Deus, ele está esperando que nós saiamos
propensão ao gozo dos sentidos, só pensar em gozo dos sentidos e ficar sob o domínio dos desejos materiais, dos desejos corpóreos, dos desejos de sempre estar planejando alguma coisa para puxar o tapete do outro. E aí, quando a gente se volta para Deus, Deus vai nos oferecer situações favoráveis para que a gente possa sair dessa propensão luxuriosa e se frustrar por completo devido a prolongadas atividades nesse campo. Esses seres vivos passam a indagar sobre sua verdadeira posição. Porque você sofre, e você não para pensar por que eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo porque Deus é ruim? Não, você está sofrendo porque você está merecendo sofrer. Que eu não falo a palavra sofrer, eu falo aprender. Vamos sair dessa história de achar que o sofrimento é ruim. Se não existe esse sofrimento, a gente não iria nunca aprender. Então a gente tem que indagar sobre essa nossa verdadeira posição. Quem sou eu? Por que eu estou sofrendo? Por que eu não me volto para Deus? Por que eu não sirvo a Deus e paro de servir as coisas materiais que só me trazem dor? Então, assim, quando a gente está em consciência de Deus, a luxúria e a ira tornam-se nossas amigas, ao invés de nossas inimigas. Por quê? Porque a gente vai discernir, e discernimento vem de inteligência. Inteligência vem de estudos transcendentais, estudo das Escrituras. Sem estudo, só olhando para o sol nascer, o sol se pôr, só dizendo, um dia melhora, outro dia Deus... É o que eu escuto as pessoas dizendo. É uma perdição total. Por quê? Porque a pessoa não estuda, a alma, ela não estuda. Porque a gente tem que saber que a origem de tudo é Deus. E se a gente não se volta para a origem de tudo, a gente vai se voltar para luxúria, que se converte em ira, a ira se transforma em ilusão, a ilusão dá continuidade à existência material e você vai ficar enredado nesse mundo material. Então, minha gente, vamos meditar nesses versos, vamos entender que a Suprema Personalidade de Deus, Ele dá essa oportunidade para que a gente saia dessa escuridão espiritual e se livre dessas más influências. Verso 38. Assim como a fumaça cobre o fogo, o pó cobre um espelho, ou um ventre cobre um embrião. Diferentes graus de desejos hedonistas materiais cobrem o ser vivo. A entidade viva sujeita-se a 3 graus de encobrimento que obscurece sua consciência pura. Ou seja, aqui a Suprema Personalidade de Deus está dizendo que assim como a fumaça cobre o fogo, o pó cobre um espelho, o ventre cobre o embrião, existem várias e várias coberturas em nós que nos impedem de enxergar a luz, enxergar Deus, enxergar o verdadeiro caminho iluminado. Então ele continua aqui. Quando se compara este tipo de desejo à fumaça, entende-se que é possível perceber um pouco de fogo da centelha viva. Nós somos centelhas divinas, nós temos uma fagulha do fogo que é Deus, o fogo maior, a luz de Deus. Em outras palavras, ao manifestar levemente sua consciência de Krishna, a entidade viva pode ser comparada ao fogo coberto pela fumaça. Embora haja fogo onde há fumaça, na fase inicial não ocorre uma evidente manifestação do fogo. O que é que ele está dizendo aqui? Que a gente, quando não se volta para Deus, a gente fica encoberto pela fumaça. A gente não é luz, a gente é uma fumaça negra que encobre a nossa centelha divina, que somos nós. Somos parte integrante de Deus. Deus é a luz maior e nós somos as centelhinhas, as fagulhas de Deus. Mas se aí essa fagulha é encoberta por várias coisas, qual vai ser o resultado disso tudo? O pó no espelho refere-se ao processo que consiste em limpar o espelho da mente por meio de muitos métodos espirituais. A mente também está embaçada. Por isso que a gente não pensa direito, a gente não pensa, não sente, não age. O melhor processo é cantar os nomes de Deus para limpar essa mente. Cantar os santos nomes de Deus, o Mahamantra Hare Krishna. O embrião coberto pelo ventre é uma analogia que ilustra essa posição desamparada, pois a criança no ventre está tão aflita que não pode sequer se mexer. Não é verdade? A gente fica preso 9 meses dentro do útero, dentro de uma bolha, de uma bolsa, né? E não pode se mexer. Aí ele diz,
etapa de condição da vida pode ser comparada à das árvores. As árvores também são entidades vivas, sim, mas devido à luxúria intensa foram colocadas nessa condição de vida que as torna praticamente desprovidas de toda consciência. Por quê? Porque tudo que tem energia de Deus está vivo e está cumprindo o seu dharma. A árvore está parada ali, não se move, fica parada e o homem vem, pá, mete o machado e corta ela. E mesmo assim ela dá, depois de cortar a árvore ainda dá a madeira para fogo. Então, assim, tudo que Deus nos explica na Bhagavad Gita, através dos ensinamentos, através dos significados de Srila Prabhupada, dos versos, serve para mostrar o seguinte: o espelho empoeirado é comparado às aves e animais, e o fogo coberto pela fumaça é comparado ao ser humano. Sobre a forma humana, a entidade viva pode reviver alguma consciência de Deus, e se continuar a progredir, o fogo da vida espiritual poderá acender na forma de vida humana. Então, porque existem várias fases. Você acha que existe 8.600.000 espécies de entidades vivas nesse planeta Terra? A Bhagavad Gita também explica isso. E nós somos apenas uma delas, entidade viva no corpo material humano. Mas existem os animais, os vegetais, os minerais, e todos eles estão se desenvolvendo dentro desse processo da energia de Deus. Então, cada um segue o seu karma de cumprir o seu dharma de servir a Deus. Karma é limpeza e dharma é missão. Então, ele faz essa analogia que se a gente continuar a progredir, o fogo espiritual vai acender essa alma, vai dar essa luz, e aí você vai começar a enxergar melhor e você vai progredir a sua consciência em direção a Deus. Expandir a consciência, ou seja, passar a pensar melhor e mais elevadamente e através de sua consciência, para que você não cometa determinados tipos de pensamentos, sentimentos e emoções, atitudes que não estejam de acordo com a vontade de Deus. Então, aqui ele fala, a forma humana é uma oportunidade que a entidade viva recebe para escapar do enredamento da existência material. Por quê? Porque aqui é um planeta de provas e expiações. A gente tem que passar de ano e tem que sair daqui e morar em um planeta mais elevado, onde existem outros tipos de corpos. Existem as alminhas de Deus em corpos diferenciados. Jesus diz, na casa de Deus há muita morada. Ou você acha que só existe o planeta Terra? É muita ignorância achar que só existe, que Deus é tão limitado que só criou um planeta único, que é esse planeta cheio de doença, pobreza e miséria. Onde a gente vem para cá para receber essa oportunidade de sair fora desta vida. Sem achar, dizer assim, não, isso aí tem a ver com espiritismo, com vida, com morte. Não, isso é uma ciência. Ciência da alma. A alma, ela precisa sair daqui, deste mundo, e a forma humana é uma oportunidade que a entidade viva recebe para escapar do enredamento da existência material. Nesta forma humana, pode-se derrotar o inimigo dos desejos materiais, dos desejos corpóreos, dos desejos de ira, cobiça, luxúria, pelo cultivo da consciência de Deus, de Krishna, sob a orientação competente. Aí sim, você vai com seu mestre espiritual, com seu professor, seu mestre, seu guru, você vai sair desse enredamento. Do contrário, você vai, continuar rodando, vindo, mastigar o que você já sabe, pegar um corpo, um embrião, sair dentro desse embrião, virar um bebê e se desenvolvendo até virar um velhinho, e passar por muitas doenças, pobreza e conflito, e ter que resgatar todos os seus karmas, porque aqui só tem isso. Tudo que a gente executa, viagens, trabalhos, compras, comida, café, almoço e janta, cursos, tudo isso é um jogo da ilusão. Por quê? Porque nós estamos aqui para sair dessa ilusão. E para isso a gente precisa pegar todas essas ferramentas que Deus, Krishna, nos dá, a Suprema Personalidade de Deus, e resgatar essa memória esquecida e buscar se melhorar a cada dia. Ninguém escuta a Bhagavad Gita por acaso. Se você está me escutando, não é por acaso. Mas eu não entendo, é muito difícil. Não tem nada de difícil. A gente é que se faz de difícil para o falso ego dar desculpa que é difícil. Aí sim.
Mas aí, quando você começa a entender que esse processo aqui de compartilhar a Bhagavad Gita, a leitura da Bhagavad Gita, vai te ajudar a você usar essa experiência atual da sua vida para você progredir e se iluminar e virar essa fagulha iluminada de Deus. E juntamente com Deus, na luz maior, que Deus é a centelha eterna, que brilha. A gente tem um brilhozinho pequeno e a gente ainda ofusca. Porque quando a gente se volta para Deus, a gente vai para a escuridão. E se apaga esse brilho da nossa centelha. Então acenda esse brilho com conhecimento transcendental e transforme sua vida em uma oferenda a Deus. Para sair dessa ilusão material. E da ira e da luxúria, ira e da ilusão de achar que você é um corpo e achar que é tudo isso material que está à minha volta. Eu sou uma alma eterna, Sat Chit Ananda, eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Gratidão.